O Enigma da Penitenciária, 247. Vou lhes apresentar hoje gira em torno de um número que, para muitos, não passa de um mero código. 247. Mas para aqueles que ousam mergulhar nas profundezas de sua lenda, 247 é o portal para um pesadelo. Nossa jornada começa na longínqua Áustria, um país de paisagens deslumbrantes e montanhas majestosas, mas que, como qualquer lugar, esconde suas próprias sombras. Lá, em meio a vilarejos pacatos e florestas densas, ergue-se uma antiga penitenciária, hoje abandonada, mas outrora palco de horrores indizíveis. Uma prisão que, dizem, foi amaldiçoada desde sua fundação, um lugar onde a desesperança e a crueldade se entrelaçaram com o próprio tecido do tempo. Dos registros oficiais são vagos, propositalmente obscuros, para varrer para debaixo do tapete os eventos verdadeiramente perturbadores que ocorreram ali. No entanto, sussurros persistem, passando de geração em geração entre os moradores mais antigos da região, histórias sobre detentos que desapareciam sem deixar rastros, guardas que enlouqueciam, e uma estranha e inexplicável epidemia de sarampo que assolou a prisão em um fatídico calendário de agosto, há muitas décadas. O sarampo na prisão. Vocês conseguem imaginar o pânico? Uma doença que se espalhava como fogo selvagem, ceifando vidas em um ambiente já desumano. Mas não era um sarampo comum, segundo as lendas. Havia algo mais, algo sinistro por trás da enfermidade que transformava os olhos dos moribundos em poços vazios e seus corpos em cascas grotescas. A penitenciária, ou o que restou dela, é um labirinto de corredores úmidos e celas decrépitas. Cada parede um túmulo para segredos esquecidos. Poucos se atrevem a se aproximar, e aqueles que o fazem raramente voltam os mesmos. Contos de visões fantasmagóricas, vozes sussurrantes e a sensação de ser constantemente observado são comuns. Mas a verdade, meus caros, é muito mais assustadora. Há anos, um grupo de jovens destemidos, movidos por uma curiosidade mórbida e uma paixão pelo sobrenatural, decidiu desafiar os avisos. Lembrem-se bem dos nomes. Esmeralda, uma jornalista investigativa com um faro para o mistério. João, um historiador cético, mas com uma mente aberta para o inexplicável. E Félix, um tecnólogo, especialista em capturar e analisar anomalias, de áudio e vídeo. Eles foram os primeiros a verdadeiramente documentar o que se esconde na penitenciária 247. A primeira visita foi cautelosa, carregada de uma mistura de excitação e apreensão. O ar dentro da prisão era pesado, denso, com um cheiro metálico e terroso, como sangue seco e terra molhada. A umidade escorria pelas paredes, criando poças esculturas no chão de cimento. A luz do dia mal penetrava as poucas janelas gradeadas, deixando a maior parte do interior em uma penumbra sufocante. Seus passos ecoavam pelos corredores, amplificados pelo silêncio opressor, transformando cada rangido de porta enferrujada e cada gota de água em um presságio. Enquanto Félix configurava seus equipamentos com detectores de campo eletromagnético e gravadores de áudio de alta sensibilidade, Esmeralda e João começaram a explorar. Eles encontraram pichações desbotadas nas paredes das celas, nomes riscados, datas, e em algumas, símbolos estranhos, quase rituais, que pareciam ter sido desenhados com algo mais escuro que carvão. O ar ficava cada vez mais denso, quase palpável. Uma sensação de frio intenso, inexplicável, começou a envolvê-los, mesmo que a temperatura externa estivesse amena. Era um frio que parecia vir de dentro, um frio que congelava os ossos e a alma. Em uma cela isolada, bem no centro do complexo, eles encontraram algo ainda mais perturbador. No chão, um círculo de sal grosseiro e ressecado, e no centro, um único objeto, uma pena negra, grande e retorcida, como se tivesse pertencido a uma criatura de pesadelo. Ao tocá-la, Esmeralda sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma onda de náuseas e uma visão rápida e fragmentada. Vultos escuros se movendo, rapidamente, gritos abafados e o som inconfundível do que parecia ser um galo cego cacarejando em desespero em um loop infernal. João, ao seu lado, notou a mudança na expressão dela, mas antes que pudesse perguntar, Félix o chamou. Estou captando algo. Ele sussurrou, a voz tensa.
enquanto apontava para o visor de um de seus aparelhos. As leituras de C e M estavam disparando, e um ruído branco, sutil, mas crescente, preenchia os fones de ouvido. Parece uma assinatura de energia. E não é natural, na gravação de áudio, em meio ao ruído de fundo, eles puderam discernir sussurros. Não eram vozes distintas, mas um coro murmurante, como centenas de almas presas em um lamento eterno. E então, em um pico repentino, um nome, claro e alto, apesar da distorção. Léo Pereira. Léo Pereira. Quem seria Léo Pereira? O nome ecoou na mente de Esmeralda. Será que era o nome de uma vítima? Ou de um algoz? A primeira visita terminou abruptamente, com a sensação de que algo os observava, testava, e que a prisão não era apenas um prédio abandonado, mas uma entidade viva e faminta. O véu desvendador, motivados pela descoberta inicial e pela intriga que o nome Léo Pereira havia despertado, Esmeralda, João e Félix retornaram à penitenciária 247 semanas depois. Desta vez mais preparados e com um senso de urgência. A cada passo, o peso da atmosfera opressiva aumentava. A luz do sol parecia ter sido sugada pelos corredores escuros, e o ar estava ainda mais frio e denso, com um odor de decomposição e mofo que antes não havia notado, quase sulfúrico. Desta vez, João trouxe consigo cópias digitalizadas de documentos antigos, relatórios policiais desbotados e até mesmo diários pessoais de guardas prisionais da época. Ele havia passado horas em arquivos empoeirados, conectando pontos, procurando por qualquer menção a eventos incomuns ou ao surto de sarampo em agosto. Foi durante essa pesquisa exaustiva que ele encontrou uma série de anotações peculiares, feitas por um guarda que parecia ter perdido a sanidade, descrevendo visitas noturnas e o som de ossos quebrando, sempre associadas a um número de cela. 247. Em Cauaenito, João mergulhava nos papéis, Esmeralda explorava as celas mais profundas, as que mal recebiam luz. Em uma delas, o chão estava coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. Mas sob a camada, ela viu desenhos. Não eram rabiscos de prisioneiros, mas símbolos geométricos precisos, formando um complexo diagrama. Parecia um selo, algo para conter ou invocar. Ao lado, uma figura bizarra, com a cabeça de um elefante marinho e o corpo esguio e contorcido, adornado com asas membranosas. Uma criatura que parecia pertencer a um bestiário de pesadelos. Ao tocar a parede, a temperatura na cela caiu drasticamente. O hálito de Esmeralda saiu em fumaça, e ela ouviu um sussurro gelado, tão próximo que parecia soprar em seu ouvido. Uma voz grave, profunda, que dizia apenas uma palavra: Mallorca. O nome da ilha espanhola, distante e ensolarada, parecia completamente fora de contexto ali, aumentando o mistério e a estranheza do momento. Simultaneamente, Félix, que estava monitorando os equipamentos em outro setor, gritou. Seus aparelhos estavam enlouquecendo. O medidor de C e M pulsava em vermelho, e o gravador de áudio reproduzia uma cacofonia de vozes distorcidas, misturadas com um som gutural, quase um rosnado, que reverberava pelos corredores. Ele tentou isolar uma das vozes e, com um software de filtragem avançado, conseguiu decifrar uma frase repetida em um dialeto antigo, quase irreconhecível. Aqueles que buscam, encontrarão o preço. A criatura do desenho, a voz estranha, os símbolos, tudo parecia convergir para algo mais antigo e nefasto do que uma simples lenda prisional. João encontrou um trecho em um dos diários que mencionava um grupo secreto, uma seita obscura, que havia operado nas sombras da Áustria séculos atrás. Eles acreditavam em extrair energia vital através do sofrimento extremo, e a penitenciária, antes mesmo de se tornar uma prisão, havia sido um local de seus rituais mais sombrios. O surto de sarampo em agosto não teria sido uma coincidência, mas um catalisador, uma forma de intensificar a energia do local. Um sacrifício em massa. Foi então que um nome surgiu nos documentos mais antigos: Renata Capucci. Ela não era uma prisioneira, nem uma guarda. Era uma enfermeira, uma das poucas que sobreviveram ao surto, mas que desapareceu logo depois, sem deixar vestígios. Os diários a descreviam como uma mulher peculiar, com um olhar que parecia ver além do véu da realidade, e que havia tentado alertar sobre o que se alimentava da febre.
Poderia Lanata Caput ter sido uma vítima? Ou ela estaria envolvida, de alguma forma, com os cultistas? A cada visita, a presença da entidade ficava mais forte. Sombras se moviam no canto da visão, sussurros eram ouvidos em seus próprios nomes, e objetos se deslocavam sem explicação. Em uma das câmeras de Félix, eles capturaram um vulto translúcido, semelhante à criatura do desenho, que deslizava rapidamente por um corredor antes de desaparecer em uma parede. O impacto psicológico estava começando a cobrar seu preço. Esmeralda tinha pesadelos vívidos e perturbadores, com imagens do galo cego e a fez distorcida de um elefante marinho a assombrando. João, o cético, começou a duvidar de suas próprias convicções, e Félix desenvolveu uma obsessão quase doentia em capturar a entidade em vídeo, ignorando os riscos crescentes. Em uma de suas investigações mais profundas, eles encontraram uma cela secreta, escondida atrás de uma parede falsa. O cheiro lá dentro era nauseabundo, uma mistura de putrefação e metal. No centro, havia um altar de pedra rústica, coberto de sangue seco e símbolos rituais. Havia ossos espalhados pelo chão e uma corrente grossa, presa à parede, que se estendia até uma mancha escura no chão, como se algo enorme tivesse sido arrastado dali. Nesse momento, um som gutural preencheu a cela, um eco profundo que parecia vir de dentro da própria terra, seguido por um ruído de arranhão que parecia vir de cada parede, de cada canto. Era como se a criatura estivesse despertando ou reagindo à sua presença. A ameaça não era mais apenas uma sensação, ela era real e estava se manifestando. O despertar da maldição a cada visita à penitenciária 247. A atmosfera ficava mais densa e aterrorizante. O ar gelado e pesado parecia agora carregar consigo o peso de séculos de desespero e rituais sombrios. Os olhos de Esmeralda estavam marcados por olheiras profundas. Seus sonhos eram assombrados por vultos e lamentos, e a sensação de estar sendo observada tornou-se uma constante, até mesmo fora das paredes da prisão. João, o historiador, passava noites em claro, mergulhado em livros antigos e documentos esquecidos, buscando qualquer informação que pudesse explicar o inexplicável. Seu ceticismo, antes tão firme, havia se desintegrado, substituído por uma busca desesperada por respostas. Félix, por sua vez, estava completamente consumido pela obsessão de capturar a entidade. Seus equipamentos, antes ferramentas de investigação, tornaram-se uma extensão de sua própria mente, e ele passava horas analisando cada ruído, cada sombra, cada anomalia. Em uma de suas incursões, ao se aproximarem da cela secreta com o altar de pedra, eles perceberam que o cheiro pútrido havia se intensificado, quase insuportável, misturado com um aroma adocicado e doentio, como flores murchas e carne em decomposição. As paredes da cela pareciam pulsar, e as sombras dançavam de forma errática, independentemente da luz de suas lanternas. Desta vez, no chão, ao lado dos ossos, havia uma mancha escura e viscosa que brilhava fracamente sob a luz, como se fosse algo vivo, pulsando. Félix apontou seus medidores para a mancha e os números dispararam. O ruído branco de seu gravador transformou-se em um chiado ensurdecedor, e então, uma voz, clara e distorcida ao mesmo tempo, preencheu os fones de ouvido. Não eram sussurros, desta vez, mas palavras, proferidas em um tom gutural e arrastado. O tempo se esgota. O sacrifício será completo. O metro da escuridão se alonga. O metro. O que significaria aquilo? A palavra parecia desconexa, um enigma a mais de meio ao caos. Enquanto tentavam decifrar a mensagem, a mancha escura no chão começou a borbulhar, e do seu centro, um líquido negro e denso se elevou, formando uma forma amorfa que se contorcia, quase como se tentasse se materializar. Um frio cortante atravessou a cela, e os três sentiram uma pressão esmagadora, como se mãos invisíveis estivessem apertando seus pescoços. A criatura estava se manifestando de formas mais diretas, testando-os, ameaçando-os. Em uma ocasião, enquanto Esmeralda estava sozinha em um corredor, examinando uma das pichações com símbolos, as lâmpadas de sua lanterna piscaram e se apagaram, mergulhando-a em uma escuridão total. Ela ouviu passos pesados e arrastados vindo de trás, e o som inconfundível de uma respiração ofegante, úmida e fétida.
Quando a luz de sua lanterna retornou, abruptamente, não havia nada ali. Apenas a sensação de que algo havia se aproximado. Demais, perto o suficiente para sentir seu hálito gélido em sua nuca. João, em sua pesquisa, descobriu mais sobre os cultistas. Eles não eram apenas um grupo de lunáticos, mas seguidores de uma entidade ancestral, conhecida como o Devorador de Almas. A lenda dizia que essa entidade se alimentava do desespero, do sofrimento e da morte violenta. A penitenciária não havia sido apenas um local de rituais, mas um covil, um ninho para essa criatura se fortalecer. E a epidemia de sarampo havia sido um banquete. Os infectados, com suas febres delirantes e corpos consumidos, eram a oferenda perfeita. O nome Léo Pereira voltou a assombrar seus pensamentos. João finalmente encontrou uma pequena anotação em um registro desbotado, mencionando um prisioneiro com esse nome, detido na cela 247 durante o surto. Ele era um homem jovem, acusado de um crime menor, mas que, segundo os relatos, possuía uma estranha resiliência e uma fé inabalável. Testemunhos de guardas e outros prisioneiros o descreviam como alguém que, mesmo em meio ao inferno, mantinha uma aura de esperança. Léo Pereira não sucumbiu ao sarampo, embora tenha sido gravemente afetado. No entanto, ele desapareceu da cela sem deixar rastros um dia após o pico da epidemia, e seu caso foi sumariamente arquivado. A conexão entre Léo Pereira, a entidade, e o número 247 era cada vez mais evidente. Seria Léo Pereira uma vítima? Ou ele teria alguma relação com a criatura? Seria possível que a fé inabalável de Léo Pereira o tivesse protegido da doença, mas o tenha tornado um alvo ainda mais valioso para a entidade? Esmeralda começou a desenvolver uma conexão quase psíquica com a penitenciária. Ela via flashes do passado, cenas de sofrimento e rituais, como se a própria estrutura da prisão estivesse impregnada com a memória dos eventos. A cada contato com os objetos ou paredes do local, as visões se tornavam mais claras, mais vívidas, e ela podia sentir o desespero dos prisioneiros, a loucura dos guardas e a fome insaciável da criatura. Essa conexão a tornava mais vulnerável, mas também a impulsionava a descobrir a verdade. O galo cego dos seus pesadelos parecia ser uma manifestação de um prisioneiro que havia enlouquecido na escuridão de sua cela, e o elefante marinho, uma representação da deformidade e da fome insaciável da entidade. A ameaça não era mais apenas latente. Em uma das noites, enquanto analisavam as gravações em seu apartamento, a voz da entidade rompeu dos alto-falantes de Félix, não como um sussurro distante, mas como um rosnado alto e claro que fez tremer as paredes. As luzes piscaram freneticamente, e as telas dos computadores exibiram imagens distorcidas da penitenciária 247, com a figura do elefante marinho sobrepondo-se à imagem. A mensagem era clara. Eles estavam sendo observados, e a criatura sabia quem eles eram. O medo estava se infiltrando em suas vidas, transformando-os. Mas, ao invés de paralisá-los, aterrorizava-as e os impulsionava. Eles sabiam que não podiam mais ignorar a penitenciária 247. Havia uma força maligna agindo ali, e eles estavam no caminho de desvendar sua origem e, talvez, detê-la. As revelações de Foz do Iguaçu e a origem do mal à vida de Esmeralda. João e Félix havia se transformado em uma corrida contra o tempo, uma perseguição incessante à verdade por trás da penitenciária 247. O medo era um companheiro constante, mas a sede por respostas era ainda maior. A cada descoberta, a trama se tornava mais complexa, tecendo-se entre o passado e o presente, entre a Áustria e lugares inesperados. Foi em uma madrugada, em meio a uma pilha de documentos empoeirados e relatórios antigos da polícia austríaca, que João encontrou um detalhe aparentemente insignificante, mas que o fez prender a respiração. Um breve comunicado sobre a transferência de um artefato de valor religioso e cultural para uma instituição de pesquisa em Foz do Iguaçu, no Brasil. Foz do Iguaçu. O que um objeto da Áustria, talvez ligado aos cultistas, faria em uma cidade tão distante, famosa por suas cataratas e não por seus mistérios ancestrais? A conexão parecia improvável, mas algo dentro dele dizia que era a peça que faltava no quebra-cabeça. Eles decidiram arriscar. Com um plano meticuloso, utilizando seus contatos e disfarces,
Esmeralda e João conseguiram acesso restrito ao arquivo da instituição de Foz do Iguaçu. O lugar era um labirinto de estantes e documentos. Um tesouro para qualquer historiador, mas um covil para a entidade que perseguiam. O ar estava carregado de um cheiro de papel envelhecido e poeira, mas também de uma energia sutil, quase palpável, que os fez arrepiar. Após horas de busca febril, com a constante sensação de estarem sendo observados, Esmeralda encontrou um diário. Não era um diário comum, mas um grimório com capa de couro e páginas feitas de um pergaminho antigo, quase desintegrando. As páginas estavam cheias de símbolos intrincados, rituais obscuros e, o mais importante, uma história detalhada da origem da entidade. O cheiro de metal e podridão que exalava do grimório era tão forte que a fez recuar, mas a curiosidade foi mais forte. O grimório revelou que a criatura não era um fantasma, nem um demônio tradicional. Era uma entidade elemental, uma aberração, nascida do sofrimento e da desesperança acumulados em um ponto específico da Terra, há milênios, um local onde um antigo cataclismo geológico havia liberado uma energia caótica, atraindo cultos ancestrais que, através de sacrifícios e rituais macabros, alimentaram e deram forma a essa energia, transformando em uma consciência maligna. Eles a chamavam de Malak, a sombra que divora. A penitenciária, com sua fundação sobre um antigo local de culto, havia se tornado um novo epicentro para Malak. O sofrimento dos prisioneiros, a violência dos guardas e, especialmente, a epidemia de sarampo em agosto, com suas febres altas e delírios, haviam sido um banquete para a entidade. A dor e o medo exalados pelos moribundos eram a sua nutrição, e Malak havia se fortalecido ao longo dos séculos, crescendo em poder e alcance. A figura do elefante marinho nos desenhos era uma representação distorcida de uma antiga criatura marinha que habitava o local original de sua manifestação, um monstro marinho que se tornou um símbolo da fome e da voracidade de Malak. O galo cego era a representação dos gritos e do desespero dos prisioneiros, transformados em um ícone eterno de sua dor. A pesquisa em Foz do Iguaçu também trouxe à luz a verdade sobre o Anata Caput. Ela não era uma enfermeira comum. Ela pertencia a uma linhagem antiga de guardiões da luz, indivíduos com sensibilidade psíquica e conhecimento sobre as forças das sombras. Ela havia se infiltrado na prisão para tentar deter Malak durante o surto, sabendo que a entidade estava se alimentando do caos. Suas tentativas de alertar sobre o que se alimentava da febre foram ignoradas. Ela conseguiu enfraquecer Malak temporariamente, utilizando rituais de proteção e selamento, daí a mancha de sal na cela 247, mas o preço foi alto. Ela desapareceu, absorvida pela própria entidade em um ato de sacrifício, sua energia usada para selar temporariamente a criatura. O Grimório também revelava a necessidade de um sacrifício de fé para deter Malak de vez. Enquanto isso, de volta à Áustria, Félix continuava seu trabalho incansável na penitenciária. A cada dia, ele se tornava mais pálido, mais magro, e sua mente parecia estar sendo corroída pela presença de Malak. Ela estava começando a ter visões, não apenas flashes, mas cenas inteiras, como se estivesse vivendo o passado da prisão. Em uma das noites, ele desmaiou na cela 247, e quando recuperou a consciência, havia uma nova pichação na parede, escrita em sangue seco. Benfica, outro enigma. O que o famoso clube de futebol português teria a ver com uma entidade austríaca? O Grimório também mencionava o poder da fé. Não apenas fé religiosa, mas a fé humana na esperança, na bondade, na luz. O que acontecia com Léo Pereira, o prisioneiro da cela 247, que havia resistido ao sarampo com sua fé inabalável? Seria ele a chave para deter Malak? Ou seria ele, de alguma forma, o sacrifício de fé mencionado no Grimório? A entidade o havia consumido para se fortalecer, ou o tinha poupado por um propósito mais sinistro? A revelação da origem de Malak em Foz do Iguaçu e a conexão com o Anata Caput e Léo Pereira não trouxe alívio, mas sim uma sensação de urgência ainda maior. Eles sabiam que Malak não era apenas um fantasma assombrando uma prisão, mas uma força ancestral, um devorador de almas que estava despertando e que se tornava mais forte a cada dia. A próxima vez que retornassem à penitenciária 247, não seria apenas para investigar.
mas para confrontar. E a batalha final seria mais terrível do que qualquer coisa que eles pudessem imaginar. O confronto final e o peso da fé depois das revelações de Foz do Iguaçu, o trio sentiu o peso esmagador da missão que os aguardava. A entidade Malakt não era um mero fantasma, mas uma força primordial de maldade, um devorador de almas forjado em milênios de agonia. A penitenciária 247 era o seu santuário, e eles, Esmeralda, João e Félix, os invasores que ousaram perturbar seu sono. A pressão psicológica sobre eles era imensa. Esmeralda estava cada vez mais absorta em suas visões, seus olhos às vezes perdidos em um passado que só ela via. João se tornara um ermitão, cercado por livros e documentos, sua sanidade pendurada por um fio. E Félix, Félix, ele estava no limite, beirando a completa exaustão mental e física, mas com uma determinação ferrenha. O nome Benfica ainda ressoava em sua mente, um fragmento de um quebra-cabeça que parecia não se encaixar. O retorno à penitenciária 247 foi diferente. Não havia mais a cautela inicial, apenas uma urgência sombria. O ar dentro da prisão era denso e pesado, e impregnado com um cheiro sulfúrico e metálico, como se o próprio inferno estivesse exalando seu hálito ali. As paredes pareciam sangrar a escuridão, e a temperatura era tão baixa que seus hálitos saíam em fumaça. Mesmo sob o sol lá fora, ao céu da cela 247, o altar de pedra parecia pulsar com uma energia obscura. A mancha viscosa no chão havia crescido, e dela se elevavam filetes de fumaça negra, que se contorciam no ar. O som do galo cego ecoava pelos corredores, não mais um som distante, mas um grito estridente de agonia, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. De repente, as luzes de suas lanternas falharam. A escuridão total os engoliu, e o silêncio foi quebrado por um rosnado profundo e gutural que fez o chão vibrar sob seus pés. Intrusos. A voz de Malakt reverberou, distorcida e carregada de ódio, preenchendo cada canto da prisão. Vocês ousaram profanar meu descanso. Sentirão a dor daqueles que me alimentaram. Das sombras, a forma de Malakt começou a se materializar. Não era uma criatura definida, mas uma massa amorfa de escuridão e tentáculos, com olhos vermelhos e brilhantes que pareciam poços de fogo líquido. A cabeça do elefante marinho, distorcida e grotesca, emergiu do centro da massa, seus olhos fixos neles, exalando um cheiro fétido de decomposição e carne velha. A criatura não era apenas uma visão, era uma presença física e esmagadora, que exalava um frio que parecia sugar a própria vida. Félix, mesmo à beira da exaustão, ativou seus equipamentos. As câmeras começaram a gravar, e os medidores de CIM atingiram o máximo, explodindo em luzes vermelhas e alarmes ensurdecedores. João sacou um pequeno livro, uma cópia do grimório que haviam encontrado em Foz do Iguaçu, e começou a recitar palavras em uma língua antiga, palavras de selamento e proteção que o Anata Caput havia usado para enfraquecer a criatura. Cada palavra era um raio de luz contra a escuridão, mas parecia ter pouco efeito em Malakt, que apenas rosnava em fúria e Esmeralda. Com a sua conexão cada vez mais forte com a penitenciária, percebeu que a criatura se alimentava do medo. Quanto mais medo eles sentiam, mais forte Malakt se tornava. Ela se lembrou de Leo Pereira, o prisioneiro que havia mantido sua fé inabalável em meio ao inferno. A fé era a chave. Não a fé religiosa cega, mas a fé na esperança, na capacidade humana de superar a escuridão. Malakt avançou, seus tentáculos negros se estendendo, tentando envolvê-los. A criatura podia manipular as sombras, criando ilusões aterrorizantes, fazendo com que as paredes parecessem se contorcer, e sussurros de desespero ecoassem em suas mentes, tentando levá-los à loucura. Ela podia se mover com uma velocidade sobrenatural, desaparecendo e reaparecendo em diferentes pontos da cela, confundindo-os. Malakt também possuía a habilidade de drenar a energia vital, fazendo-os sentir uma fraqueza avassaladora, como se suas vidas estivessem escorrendo por seus dedos. E a cada vez que a criatura se manifestava, o cheiro de sarampo, de febre e doença, preenchia o ar, uma lembrança de seu banquete em agosto. João, em um ato desesperado, jogou uma pequena ampulheta que havia encontrado em um dos diários de Anata Caput em direção a Malakt. A ampulheta quebrou, e areia dourada se espalhou no ar. O efeito foi imediato, embora temporário.
A criatura rugiu de dor, seus tentáculos se contorceram e ela recuou ligeiramente. A areia, segundo o Grimório, continha a essência de tempo revertido, um resquício dos rituais de proteção de Uanata Caput, capaz de desestabilizar Malak por alguns segundos. Esmeralda, vendo a oportunidade, gritou: a fé inabalável de Léo Pereira, é isso que a enfraquece. Félix, mesmo cambaleando, projetou uma imagem de Léo Pereira, que havia encontrado nos arquivos, uma foto desbotada de um jovem com um olhar sereno e determinado. A imagem, projetada pelos equipamentos de Félix, brilhou como um farol na escuridão, e quando a luz da imagem tocou Malak, a criatura soltou um grito agonizante. O poder de Léo Pereira, sua fé, não havia sido consumido por Malak. Ele havia sido selado dentro da própria entidade, e agora estava sendo liberado, agindo como um veneno para a criatura. A batalha se intensificou. Malak, enfraquecida, mas ainda furiosa, atacou com mais selvageria. Seus tentáculos golpeavam as paredes e o chão, levantando poeira e escombros. O som do galo cego se tornou um lamento contínuo, e o cheiro de doença se tornava mais nauseabundo. João continuou a recitar os rituais, com sua voz rouca, mas firme. Félix manteve a imagem de Léo Pereira projetada, mesmo quando Malak tentava destruir seus equipamentos. E Esmeralda, ela se lembrou de um versículo bíblico que sua avó costumava recitar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A fé não era apenas uma crença, era uma força, uma energia capaz de mover montanhas, ou, neste caso, de enfraquecer uma entidade demoníaca. Ela fechou os olhos e concentrou-se na imagem de Léo Pereira, na fé que ele representava. E então, em um ato de pura coragem e desespero, ela gritou com toda a força de seus pulmões: Léo Pereira, sua fé não foi em vão. Malak, você será selada novamente. A luz sempre vence a escuridão. No mesmo instante, uma onda de energia luminosa irrompeu do peito de Esmeralda, não uma luz física, mas uma explosão de energia psíquica e espiritual. A luz, alimentada pela fé e pela força da crença, atingiu Malak em cheio. A criatura soltou um urro de dor e fúria, contorcendo-se em si mesma, seus tentáculos chicoteando o ar, seus olhos vermelhos diminuindo de intensidade. A cabeça do elefante marinho se dissolveu e a massa escura começou a encolher, a se dissipar. Malak, em seus últimos momentos, emitiu uma mensagem final, um sussurro carregado de ódio e promessa. Malorca, um dia, o véu cairá novamente. E então, com um último chiado, a entidade se dissolveu completamente, deixando apenas o cheiro de enxofre e uma sensação de vazio. As marcas e a esperança de um novo amanhã. Silêncio, que se seguiu à dissipação de Malak, foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Esmeralda, João e Félix. O ar na cela 247, antes denso e opressor, começou a clarear, e o cheiro pútrido diminuiu, dando lugar a um aroma de poeira e pedra antiga. A luz das lanternas de Félix, que haviam se acendido novamente, revelou o estrago. As paredes estavam rachadas, o altar de pedra parcialmente desintegrado, e o chão, antes coberto pela mancha viscosa, agora exibia apenas uma poça escura e ressecada. Eles haviam vencido. Malak havia sido selada novamente, talvez não destruída, mas subjugada e confinada às profundezas das sombras, de onde havia vindo. A penitenciária 247 ainda era um lugar sombrio, mas a presença sufocante de Malak havia desaparecido. No entanto, a vitória veio com um custo. O terror deixa marcas profundas, e eles não estavam imunes. Esmeralda, embora aliviada, ainda sentia os ecos das visões, e a conexão que desenvolvera com a prisão a havia deixado com uma sensibilidade acentuada para o inexplicável. Ela sabia que, para ela, o véu entre os mundos nunca mais seria tão espesso. Seus sonhos ainda eram vívidos, mas agora, ao invés de pesadelos, eram flashes de um passado distante, de vidas que se entrelaçavam com a dela de maneiras misteriosas. O João, o historiador cético, havia sido transformado. Sua fé na ciência e na lógica havia sido abalada, mas substituída por uma compreensão mais profunda da complexidade do universo, das forças invisíveis que atuam no mundo.
Ele continuaria sua pesquisa, mas agora com um novo olhar, buscando entender não apenas o que é, mas o que pode ser, o que se esconde nas fendas da realidade. O nome Léo Pereira se tornou para ele um símbolo de resiliência e fé, uma luz em meio à escuridão. Félix, o tecnólogo, havia envelhecido 10 anos em algumas semanas. A obsessão por Malakt havia cobrado seu preço físico e mental. Ele se recusou a tocar em qualquer equipamento por meses, e o som de alarmes o fazia tremer. Mas, com o tempo, ele encontrou um novo propósito. Ele usaria suas habilidades para documentar e alertar, para garantir que as histórias como a de Malakt nunca fossem esquecidas, para que outros pudessem estar preparados. O enigma de Benfica e Porto ainda o incomodava, mas ele acreditava que eram apenas resquícios da loucura da criatura, talvez referências a jogadores de futebol famosos na época de Léo Pereira, ou apenas fragmentos aleatórios de uma mente perturbada. A referência à Mallorca feita pela entidade em seus últimos momentos ainda era um mistério. Seria um novo local de despertar para Malakt no futuro? Uma ameaça velada? Eles sabiam que a escuridão nunca é completamente erradicada, apenas contida. O que eles viveram na penitenciária 247 não foi uma lenda, nem um delírio. Foi a prova de que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. O terror é real, e ele pode se manifestar de formas que desafiam a nossa compreensão. É um lembrete de que, mesmo em nosso mundo moderno e iluminado, existem forças antigas e malevolentes que espreitam nas sombras, esperando a oportunidade de se alimentar do nosso medo e desespero. E que a fé, a verdadeira fé, não importa se em um credo, em um propósito, ou na própria bondade humana, é a única arma capaz de nos proteger e nos guiar através das trevas. E assim, caros espectadores do Rastros do Medo, chegamos ao fim de mais uma história aterrorizante. Uma história que nos faz questionar os limites da realidade e a fragilidade de nossa própria existência. Que nos lembra que o mal está sempre à espreita, mas que a luz da esperança e da fé pode e sempre irá prevalecer. E aí, sentiram o arrepio? Espero que essa jornada pelo desconhecido tenha mexido com vocês. Se vocês gostaram dessa história e querem mergulhar mais fundo nos mistérios do inexplicável, não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e, é claro, inscrever no canal Rastros do Medo para não perderem nenhuma de nossas investigações. E para aqueles que anseiam por mais emoção e terror, tem um vídeo incrível esperando por vocês na tela agora mesmo. Cliquem e continuem desvendando os rastros do medo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1.